Fala aí, Nação Azul de Boa, eu sou Daniel Angelim, bora falar um pouquinho sobre os assuntos mais recentes do nosso Cruzeirão Cabuloso. Antes de mais nada, deixa o like aí para dar aquela força pra gente, se inscreva no canal e use os comentários também para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Vamos começar falando aí da saída concretizada, né, do Manuel do Cruzeiro. Todo mundo já está ligado o que aconteceu e a sua rescisão foi publicada no BID. Então ele está a caminho do Fluminense e vai jogar por lá durante o resto da temporada e por mais algum tempo. Então o Manuel não defende mais a camisa do Cruzeiro e eu particularmente não estou chateado com ele, pelo menos não tão chateado assim, porque eu acho que ele poderia ter expressado essa vontade dele de sair bem antes do que ter ficado com o elenco se preparando para o clássico contra o Atlético. Então acho que foi um pouco tardia a sua decisão. Entretanto, cara, por outro lado, a gente tem que saber, tem que ter consciência do quão devedor está o Cruzeiro para com seus atletas, sabe? São salários em atraso, uma diretoria que não é transparente com a torcida e eu duvido que seja para com os atletas também. Então são muitos pontos positivos que o Cruzeiro, enquanto instituição, vem deixando a desejar com os atletas, que fazem com que eles se sintam no direito de tomar essas decisões assim. Então eu sou muito grato por tudo que o Manuel fez desde o ano passado, principalmente aqui no Cruzeiro. Se não fosse o seu retorno, era bem provável da gente ter sofrido muito mais na Série B, e ele chegou, vestiu a camisa, honrou o nosso manto. Então sou muito grato a ele, assim como sou ao Filipão, como sou ao Sobis. Poderia ter saído de uma forma melhor e mais clara e mais honesta? Poderia, mas também não vou recriminá-lo por ter tomado essa decisão um dia antes do clássico contra o Atlético. E já aproveitar para emendar nisso, cara, que partida que o Everton fez mais uma vez, né? Um menino de 18 anos, se eu não me engano, foi apenas o seu segundo jogo, né, como profissional do Cruzeiro, e mesmo na barca furada, com a batata quente estourando, ele chegou lá, vestiu a camisa, fez seu jogo com personalidade. Mais uma vez errou alguns passes ali, o que é natural, né, cara? Muitas vezes ele não tem a maturidade ainda para saber quando tem que forçar o passe ou não. Mas o ponto positivo disso é que a gente está vendo que qualidade ele tem, né? Tem personalidade também, tem coragem para tentar as jogadas dentro de campo, e isso eu acho muito importante, cara. Então parece que naturalmente está surgindo aí, ou já surgiu pelo menos, o substituto imediato para essa ausência do Manuel. E o bom é que um jogador que desempenha a mesma função que o Manuel desempenhava, né, que é ajudar nessa saída de bola, nessa construção de jogo, dando alguns lançamentos muito precisos, inclusive já deu assistência, né, na temporada do Everton. Então parece que caiu como uma luva nesse momento onde o Manuel acaba de deixar o Cruzeiro, né? E o que eu quero pontuar com isso, cara, é que muitas vezes a gente pensa que a solução para os problemas de elenco do Cruzeiro estão fora da instituição, né? Muitas vezes a gente acha que tem que contratar, que tem que comprar alguém, que tem que trazer alguém, mas não é bem assim. Muitas vezes essas alternativas, essas soluções de problemas estão dentro do barraco da gente mesmo, cara. Então no ano passado a gente sofreu muito com a lateral esquerda, com o João Lucas, com o Giovani, com o Patrick Bray, rasgando a gente de raiva. E a solução dos nossos problemas estava no sub-20, o Matheus Pereira, capitão da equipe. Demorou para ter uma oportunidade? Demorou. Mas quando teve, ele agarrou com unhas e dentes, jogando um bom futebol, resolvendo o nosso problema e não saiu mais dali. Saiu nesse ano injustamente para dar espaço ao medalhão Alan Ruschel, mas rapidamente já reconquistou a posição de titular por meritocracia. Então resolvemos um problema da lateral esquerda com um menino de base. Tínhamos aparentemente, ou iríamos ter, um problema com a saída do Manuel, mas tá surgindo o Everton muito bem aí, e para não esquecer do zagueiro Paulo também, que direto e reto foi convocado para seleções de base, né? Um menino muito jovem também, 18 anos ainda, que renovou o contrato com o Cruzeiro e que todo mundo fala muito bem dele. Então eu acho que a gente está bem servido ali na zaga, acho que não precisa de desesperar para buscar outro zagueiro. Tem o próprio Eduardo Brock, que ainda eu tenho um pezinho atrás, mas que no clássico entrou bem, se impondo. Tem o Léo ainda voltando de lesão, que eu tenho um pé atrás também, mas é um cara experiente que dá para compor o elenco. Então eu não acho que a gente precisa se preocupar tanto assim com o nosso setor de zaga, porque a base, mais uma vez, vem suprindo bem essa ausência de um jogador
mais consolidado. E eu aproveito isso para emendar nos boatos que surgiram aí desde ontem, né, que o Cruzeiro está interessado na contratação desse cidadão aqui, ó, Yeison Guzmán, do Envigado da Colômbia. É um jogador de 23 anos que já teve algumas sondagens para deixar o futebol da Colômbia e até mesmo para vir jogar no Brasil. O próprio Eduardo Mazuco já tentou contratá-lo quando ele estava no Vasco. Se eu não me engano, o Grêmio também já fez algumas sondagens pelo atleta. Só que o alto valor pedido por ele acabou sempre assustando todo mundo. Então, as conversas têm rolado aí, que ele está sim negociando com o Cruzeiro. O próprio Samuel Venâncio confirmou isso, que há negociação, que está havendo conversas. E aparentemente o valor a ser pago por ele gira em torno de 2 milhões de dólares, o que é uma fortuna para o Cruzeiro nos dias de hoje. Óbvio que caso de negócio ele venha, vai sim o Cruzeiro contar com a ajuda de um patrocinador aí, para não dizer um Pedrinho BH da vida, tirar o escorpião do bolso. Só que assim, não é um jogador que eu conhecia até então. E cara, eu peguei para ver alguns lances dele no YouTube, de jogos, de melhores momentos. E ele tem sim um lance ou outro bom, interessante, de efeito, de boas finalizações. Só que não é um cara que me chamou tanto a atenção assim. Então eu não sei até que ponto seria interessante dispor de 2 milhões de dólares, quase 11 milhões, quase 12 milhões de reais, para ter um jogador desse, que inclusive o seu empresário disse que uma possível negociação com o Cruzeiro seria dificultada pelo fato do nosso clube não conseguir honrar com salários em dia. Então, mais uma vez aí, a má administração do Cruzeiro de alguma forma atrapalhando em possíveis negócios para o clube, né? Mas o empresário disse que isso poderia atrapalhar. Aí o Samuel Venâncio, que é um cara que tem informações bem precisas, diz que as negociações estão acontecendo. Então vamos ver o que vai rolar nos próximos dias aí, ou próximas horas, até quem sabe, né? Se o Yeison Guzmán vai vir de fato para o Cruzeiro ou não. Particularmente, eu não gosto muito da ideia. Ele tem características que os nossos meias do atual elenco não têm, que é aquela mobilidade a mais, velocidade. Parece que o cara é mais ligado no 220, coisa que Marcinho e Claudinho não são. Mas lembra que eu falei no início do vídeo que a solução dos problemas de elenco muitas vezes estão na categoria de base? E eu vou continuar batendo nessa tecla aqui. E aí tudo bem se você acha que o Yeison Guzmán pode ser sim uma boa opção ou não para o Cruzeiro, mas eu ainda queria ver mais do Marco Antônio com a camisa do Cruzeiro, sabe? Porque é um jogador que vem fazendo tudo que é proposto para que ele faça, vem fazendo o reforço muscular, vem treinando, vem se esforçando, vem tendo paciência, só que a chance dele nunca chega. Então, para que o Cruzeiro vai dar um tiro no escuro desse e contratar um jogador de 23 anos que ainda não saiu da Colômbia para compor o seu elenco? E tem a particularidade também que esses jogadores do futebol sul-americano demoram um tempo para se adaptar aqui no futebol brasileiro. E qual que é a necessidade do Cruzeiro hoje? O Cruzeiro hoje precisa de voltar para a Série A ontem. É para ontem, cara. O Cruzeiro não tem tempo de esperar um jogador se adaptar, amadurecer, ou aprender a viver no Brasil. Enfim, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu acho que o Cruzeiro precisa de jogadores que resolvam o seu problema para ontem. O Cruzeiro não tem tempo, o Cruzeiro não pode mais vacilar e ficar um ano na Série B. Então, por todos esses fatores, por eu não achar que ele é um jogador tão bom assim, por achar que é um investimento caro e que ele não se adaptaria de cara, eu acho que não é uma boa para o Cruzeiro. E como eu disse que o problema da lateral esquerda do Cruzeiro foi resolvido com o Matheus Pereira, o da zaga possivelmente resolvido pelo Everton, eu acho que o Cruzeiro poderia tentar resolver esse problema de camisa 10 ali na criação, dando uma sequência para o Marco Antônio. Mas aí cabe ao Felipe Conceição ter um pouquinho de boa vontade e dar a oportunidade para ele, né? Mas, particularmente, eu preferiria arriscar o tempo que o Cruzeiro não tem com o Marco Antônio do que com um atleta chegando do futebol da Colômbia. Mas deixa a opinião de vocês nos comentários aí também, para a gente poder trocar aquela ideia, beleza? Outros dois assuntos rapidinhos aqui para a gente terminar o vídeo. O Cruzeiro oficializou a contratação do zagueiro Matheus Vieira, né, que eu vou colocar na tela aí para vocês verem também. Esse é o Matheus Vieira, de 19 anos, zagueiro que vem contratado junto à categoria de base do São Paulo.
ele estava jogando lá pelo Sub-20, um cara que surgiu com boas expectativas, mas que acabou não renovando o seu contrato por lá. Então o Matheus Vieira é mais um que chega para compor o nosso elenco do Sub-20, e esse vai ser o último ano dele na categoria de base, né? Então é mais um daqueles atletas que o Cruzeiro contrata com uma idade já estourando para num futuro bem próximo, quem sabe, poder ser utilizado no time principal. E eu gosto dessas contratações porque ajudam o Cruzeiro nesse ano de Sub-20, onde o nosso elenco está desmontado. Perdemos muitos atletas negociados, né, para fora, vendidos. Perdemos alguns que foram promovidos ao elenco profissional e perdemos outros também devido àquela punição que a diretoria deu naquele caso de indisciplina lá em Chapecó. Então o nosso elenco do Sub-20 está sendo reformulado e com esses nomes que já têm alguma experiência na categoria e que têm talento para compor o nosso elenco profissional num futuro muito próximo, como por exemplo no ano que vem, onde o Cruzeiro vai precisar de novos atletas sim. Então é uma contratação que eu gosto, que vem a custo zero, e o Cruzeiro pode se dar bem, sabendo aproveitar o atleta e obviamente dependendo muito dele ter vontade de jogar também, né? Então o Matheus Vieira, de 19 anos, que fez 22 jogos na temporada passada pelo Sub-20 do São Paulo, é o novo zagueiro contratado aí para o nosso Sub-20. Outro atleta do São Paulo que pode estar de chegada e que está com negociações avançadas é o meia atacante Paulinho, que também está com a imagem na tela aí para vocês. O Paulinho também tem 19 anos e ele é meia atacante e tal. Entretanto, ele ainda tem contrato vigente com o São Paulo que vai até julho desse ano. Então o Cruzeiro tenta a contratação do Paulinho também para o Sub-20, o último ano dele no Sub-20, visando também uma possível evolução dele para ser aproveitado, né, no time principal. Mas o Paulinho tem contrato com o São Paulo até julho e o Cruzeiro tenta negociar com o São Paulo uma possível liberação antes do término desse contrato. Aí, para que isso aconteça, o São Paulo obviamente deve pedir para ficar com alguma porcentagem dos direitos do jogador. Caso isso dê certo, é mais uma contratação, assim como o Matheus Vieira, que eu gosto, um cara que já tem alguma experiência no Sub-20, que está com a idade estourando e que iria compor o nosso elenco ali para ajudar nessa reformulação do Sub-20. E um detalhe sobre o Paulinho é que ele tem muitos gols na categoria de base. Eu acho, se eu não me engano, ele chegou no São Paulo lá com 15 ou 16 anos e desde então ele já acumula aí mais de 100 gols pelas categorias de base do São Paulo. Em 2019, na partida que teve entre São Paulo e Cruzeiro, ele inclusive marcou um gol nas fases finais ali da Copa do Brasil. Então é um cara que tem um bom poder de decisão e que, caso chegue para compor o elenco do Cruzeiro, tende a ser um bom nome aí. E como eu disse, quem sabe, dando tudo certo, no ano que vem e no futuro muito próximo, possa também ser utilizado no time principal. Então é isso. Essas foram as notícias mais recentes do nosso Cruzeirão Cabuloso. Sondagem sobre Eison Guzmán, acerto com o Matheus Vieira, zagueiro de São Paulo, negociação com o Paulinho também. É o Cruzeiro não se acomodando, né, e indo atrás de reforços para o time principal, para o Sub-20. Teve o Vitor Leque também, que chegou alguns dias atrás, uma semana atrás mais ou menos, para compor o elenco do Sub-20. Então gosto da forma com que o Cruzeiro vem se movimentando no mercado, trazendo jogadores promissores. E vamos ver se essa negociação aí com o Paulinho e com o Eison Guzmán vai dar certo. Mas ressalto mais uma vez que eu preferiria ver o Marco Antônio tendo uma sequência no time do Cruzeiro, pois, como eu disse, às vezes não é necessário contratar. A solução pode estar bem debaixo do nariz e a gente não está percebendo. Use os comentários aí para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor. E deixa o like no vídeo também, se inscreva no canal, ative o sininho, enfim, vocês estão ligados do que tem que fazer, beleza? Fico por aqui, um abraço, tamo junto, é nóis!